Boa noite, amados do Senhor Jesus. Estamos aqui num momento muito precioso, que é o momento da palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos diz, nos ensina, né? Que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite é como uma árvore plantada, né? Junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha, não cai no tempo errado, né? Mas dá o seu fruto no tempo certo. Amém? Vamos em Ezequiel capítulo 37. Então, mas antes disso, você vai dizer o seguinte: olha, você vai dizer assim: se eu creio, então eu falo. Amém? Quem nós somos? Nós fomos chamados por Deus. Quem você é? Você é chamado por Deus para ser profeta do Senhor. Glória a Deus, para ser profeta do Senhor. Tem um versículo na Bíblia, nós já vamos lá em Ezequiel, tá? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: morte e vida há no poder da língua. Entendeu? Então, morte e vida está no poder da língua. Quando diz há no poder da língua, morte e vida, existe morte ou vida no poder da língua. Morte e vida, né? Amém? Então, quem bem souber usar, olha só, a língua, né? Vai usar para o bem e não para o mal, né? Não para a morte. Então, a minha morte, o meu fracasso, entendeu? O meu futuro de vitória, de bênção, entendeu? Ou o meu futuro de fracasso está nas minhas mãos. É isso que a Bíblia diz. Amém? Vamos dizer junto? Mas fala só para você. Não precisa você falar alto, não precisa não. Só fala assim, meditando. Meu Deus, o meu futuro está nas minhas mãos. Entendeu? Às vezes a gente diz assim, a minha vida, quem sabe é Deus. Eu dependo de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Você sabia que a Bíblia está dizendo que a tua vida agora está nas tuas mãos? A tua casa está nas tuas mãos. Tua família está nas tuas mãos. Teu emprego está nas tuas mãos. Amém? Tua saúde está nas tuas mãos. Teu corpo, tua mente está nas tuas mãos. É isso que a Bíblia diz. Morte e vida há no poder da língua. Então a Bíblia diz que há um poder na nossa língua. Há um poder na nossa língua. Para a morte e para a vida. Então, só depende do que você vai fazer agora daqui para frente. Tá bom, tua vida está nas mãos de Deus, mas Deus está dizendo na palavra dele que tua vida depende da tua língua. Entendeu? Tua casa depende da tua língua. Nossa, pastora, todo esse tempo eu fiquei dizendo, meu filho não quer nada com nada. Meus filhos, pastora, eles não querem nada com nada. Meus vizinhos, eu chamo eles para a igreja, mas eles estão sempre dizendo não. Você está entendendo? Então, somos nós que barramos, entendeu? As coisas. Ou somos nós que construímos as coisas. Você está entendendo? Quando Deus chamou, nós estamos num treinamento aqui, amém? Treinamento de discípulos. Lembra que Jesus disse isso? Amém? A igreja que não faz esse treinamento de discípulo, ela está perdendo. Entendeu? Por quê? Porque Jesus disse isso. Eis que me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão, ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso? Não. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém? E uma das coisas que nós vamos aprender aqui hoje é que você é um profeta do Senhor. Amém? Você é profeta do Senhor. Você é a boca de Deus. Glória a Deus.
A palavra de Deus, olha só, ele disse e foi escrito, ele falou e foi escrito para que eu fale, para que você fale. Amém? A palavra de Deus foi escrita para que eu fale. Por quê? Porque Deus falou primeiro. E é por isso que está escrito, para que eu fale. Jesus fez isso. Jesus falou do que já estava escrito. Amém? Quando ele foi destruir todas as palavras de Satanás, lá no deserto, Satanás dizia uma coisa, entendeu? E ele respondia outra. Mas o que ele respondia? O que a palavra de Deus diz. Então, você e eu, nós como profeta do Senhor, nós temos que falar o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, por isso que a gente tem que analisar o que a gente está falando, se a Bíblia também está dizendo isso. Para que a gente possa ver, para que a gente possa entender, compreender se a gente não está falando coisa errada. Você está entendendo? Por isso que se a gente tiver essa consciência de falar o que Deus disse, nós não vamos nos dar mal com os nossos líderes. Amém? O líder que tem a mesma visão que vem de Deus. Aí você vai ter a mesma visão. Você está entendendo? Mas todo aquele que está junto de um líder, o líder está ensinando a verdade da palavra, mas ele está querendo outra. Ele está querendo viver outra, fazer outra coisa. Ele não está alinhado com a palavra de Deus. Entendeu? E o sucesso, olha só, o sucesso da vida dele, o sucesso da casa dele. E se ele é um líder dentro, ele é uma pessoa da liderança dentro de uma igreja, o sucesso da liderança também pode ser atrapalhado por causa dele. Sabia disso? É sério isso, irmãos. Entendeu? É muito sério. Mas para que orar tanto? É preciso orar tanto? Imagina. Eu não estou afim disso. Aí essa é a mentalidade de Deus? Não, porque não é. Porque Deus diz orar sem cessar. Então tem que orar tanto sim. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, e Deus está nos chamando para esse alinhamento. Com a vontade dele, com o querer dele. Porque ele diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Não tem jeito, ele não vai poder fazer o nosso querer. Ele tem um querer, ele tem um desejo. Amém, glória a Deus. O zelo do Senhor, olha só, somente Davi dizia, o zelo da tua casa me consome. Entendeu? Eu me rendo ao teu zelo, eu me rendo à sua vontade. Era isso que somente Davi estava falando. Então, Deus nos chamou para sermos profeta do Senhor, sacerdócio real. Amém? Eu sou um sacerdote, pastora, sim. Você quer ver? Deixa aí Ezequiel marcado, tá? Porque é daí que eu vou começar. Mas como, para que a gente chegue em Ezequiel 37, antes disso nós vamos saber em Apocalipse capítulo 1, tá? O que Deus pensa de você. Versículo 5 diz o quê? De você e de mim, ó. E da parte de Jesus Cristo. Da parte de Jesus Cristo. Entendeu? Da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Deus te chamou para você reinar. Glória a Deus, você é rei da terra, amém? Reis, está escrito em plural aí, não é? Reis, muitos reis, amém? Na terra, muitos reis na terra. Então, quando Jesus nos salvou, ele passou a nos ver como reis, da parte de Jesus. Então, é por causa de Jesus, nós somos reis da terra. Então, nós temos que governar. Deus nos levantou para a gente governar, e não para viver capingando. Amém? Não para viver uma fé pela metade. Por isso que está escrito, morte e vida há no poder da língua. Depende de você, ou você vai ter morte ou você vai ter vida. Por quê? Porque a tua vida, o sucesso da tua vida espiritual está no poder da tua língua, está na tua mão, no poder das tuas mãos.
das tuas mãos. Quando fala língua, porque a língua governa. A língua governa todo o nosso corpo. Entendeu? É com um pequeno leme, né? Olha só, compararam um pequeno leme, olha só, que governa uma imensidão de navio. Imagina, vocês já viram o tamanho de um navio? Entendeu? Que o timoneiro, né? A pessoa que está lá dirigindo o navio, ele vai usar aquele leme que ele vai mexer, que ele vai mover dentro daquela imensidão de água, para mover aquela, né? Não sei quantas toneladas, né, do peso do navio. Olha só. Entendeu? Pequenino leme. Está escrito no livro de Tiago, entendeu? E a Bíblia diz que a nossa língua é comparada. Por quê? Porque é ela que governa a gente. É por isso que nós temos que alinhar a nossa língua com as palavras de Deus no nosso coração. Romanos capítulo 10 diz que a boca, né, vai falar se tiver no coração, o que tiver no coração. Que diremos, pois? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Então, a palavra que está na boca, ela primeiro tem que estar no coração. Glória a Deus. Tem que estar no coração. Então, a morte e a vida está no poder da tua língua. O que tu tens dito dentro da tua casa? Entendeu? Para que teus filhos se convertam. O que você tem dito dos seus vizinhos? Amém? Gente, eu conheço um irmão, a gente ensinou isso para ele. Ele hoje é um pastor, um grande homem de Deus, meu Deus, Deus usa ele grandemente. Entendeu? E aí, ele e a esposa dele foi o primeiro casal que a gente ganhou para Jesus, lá em Primavera. E aí, esse irmão veio para Jesus através da esposa dele. A esposa dele é uma mulher muito de fé, até hoje, graças a Deus, uma mulher ousada. Entendeu? Ela veio primeiro para Jesus. Então ela começou a declarar. E eu dizia assim: minha irmã, começa a declarar sua casa para o Senhor Jesus. Você acredita que não demorou muito, o marido dela se converteu? Ela obedeceu. Amém? Ela obedeceu. Eu disse: olha, é você e sua casa. É você e sua casa. As filhinhas dela eram crianças, ela começou a profetizar. Hoje são todos missionários. Entendeu? Ela tem 2 filhas. Eles têm 2 filhas. As 2 filhas são missionárias. São pastores, pastoras, né? Pastores, porque agora elas são casadas, né? Então eles são pastores, entendeu? Ao lado deles. Uma está num outro estado, né? Mas é missionária. Casada com um pastor também. Olha só. Amém? Por quê? Porque a felicidade, olha só, a realização do propósito de Deus na vida das filhas dependia da língua dela, daquela mãe, entendeu? E ela começou a profetizar. A salvação daquele marido dependia da língua dela, entendeu? Eu não sei se alguma vez ela chegou para mim e disse que o marido era difícil, mas eu não lembro isso, entendeu? Mas eu lembro que ela dizia assim: pastora, você vai ver, em nome do Senhor Jesus, eu vejo que o meu marido está aqui, eu já vejo o meu marido convertido, entendeu? E ele não era fácil não, de se dobrar para Jesus, não era não. Geralmente, né, as mulheres vêm primeiro, a maioria, entendeu? Mas ela não aceitou isso, ela se indignou, entendeu? Com o fato dele não estar do lado dela. E não demorou muito. Gente, eu não lembro, acho que não demorou 1 ano, talvez não demorou nem 6 meses, porque foi rápido a salvação do marido dela. Tudo porque ela abriu a boca, ela usou isso aqui, a língua. Entendeu? Diga assim: o meu futuro. Pode falar dentro do seu coração, não precisa você falar para outro ouvir, não. Porque aquilo que a gente fala lá dentro para a gente está falando só para a gente, né? Então vamos lá. O meu futuro, a minha vitória, o meu sucesso depende da minha língua. O sucesso da minha casa convertida
depende da minha língua. Tem que falar. Tem que falar, como Jesus falou para a figueira, quando ele passou naquela figueira, ele estava ensinando os discípulos a falarem. Você quer ver que depois ele diz, tem de fé em Deus, qualquer um que disser. Por quê? Porque ele tinha dito. Diga, chame o que você quer chamar. Amém? Chame. Glória a Deus. Chame. Então, aí ela começou a declarar, a orar, ela ia orar comigo, ela orava comigo, ela era das primeiras que orava comigo. Entendeu? E ela foi vitoriosa. Amém? Tudo que a gente orientava ela era que ela queria fazer. E aí o esposo dela se dobrou para o Senhor Jesus. Ele se dobrou para Jesus. Entendeu? Aí imagina o que ele fez. Ele se tornou um evangelista. Ele se tornou um homem que amava e ama e continua amando as almas. Eu lembro que ele dizia assim, pastora, todo entusiasmado. Depois que ele se converteu, ele vinha alegre, feliz. Pastor, você não sabe o que eu estou fazendo. Ah, pastor, eu vou ganhar todo o meu bairro. Eu estou começando pela minha quadra, pastora. Pegou, levou um vidro de óleo, né? Ungido. E ele disse assim, eu estou fazendo, nós começamos a fazer a campanha a campanha de Jericó, né? Derrubando as muralhas de Jericó. Fizemos essa campanha na igreja e aí ele resolveu continuar. Ele disse, eu não vou parar não, pastor, porque agora eu vou fazer ao redor da minha quadra. Aliás, era para todo mundo fazer ao redor da sua quadra, né? Da sua casa, né? Não pegava uma rua e ia rodeando, porque primavera as ruas eram tudo bem projetadas, bem organizadas mesmo. Não é igual qualquer cidade que tem beco, que tem não, bem projetado. Foi a CESP, né, que projetou ali, organizou aquela cidade na época da barragem. Então ele orava, ele fazia a campanha de Jericó e não parou. Eu acredito que ele fez essa campanha até ir para a obra, que depois eles foram para a obra, né? Ele já tem mais de talvez 20 anos, né, na obra, entendeu? Então, queridos, por quê? Porque ele declarou, ele não parou, ele falou que ia fazer essa campanha e ele fazia orando, falando alto, irmã. Falando alto mesmo, entendeu? E ele fazia um horário depois que ele saía do trabalho, um dia que não tinha culto. E quando tinha culto, ele fazia depois do culto. Orava. Essas vidas são do Senhor Jesus. Eu acredito que teve muitos frutos, porque logo a gente veio de lá, veio embora de lá. Entendeu? Mas eu acredito que teve fruto. Porque Deus diz para você fazer. Por quê? Porque você é sacerdócio real. Amém? Veja só o que diz. Quem você é? Quem eu sou, pastor? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Amém? Quem você é? Você é rei. Amém? Deus te estabeleceu na terra como rei, para reinar. Aquele que nos ama e em que seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis. Está aí na sua Bíblia? Olha, veja o que está dizendo. Ó. E sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vai em 1 Pedro. Olha quem você é. Quem você é? Quem são os filhos de Deus na terra? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Amém? Você vai se deparar com essa palavra e você vai pensar assim: meu Deus, será que eu estou sendo isso mesmo? Entendeu? Porque Deus não chamou para você ter um título apenas. Amém? Deus chamou para um projeto. E Ele não iria estabelecer projetos, né, na tua vida, para a tua vida, sem querer que você andasse por fé, com ousadia, e fizesse o que Ele quer que você faça.
Amém? Ele não te chamou sem um projeto, ele não te chamou para você andar pela razão, ele não te chamou para você andar moribundo por aí, entendeu? Uma pessoa qualquer, uma pessoa com uma mente que hoje quer uma coisa, amanhã não quer, hoje está decidido a se submeter à vontade de Deus, amanhã não. Não, 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 ele não te chamou para desordem, não. Ele te chamou para ordem. Glória a Deus. Ele te chamou para uma responsabilidade. Amém, querido? Vamos estar em prática. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos nos deparar com ele. Hoje você se depara com um pastor. E às vezes você pode até achar ruim as mensagens, a palavra que você ouve, de exortação, de empurrão para o teu propósito. Mas um dia você vai se encontrar com Deus. Amém? Com aquele que é o dono da obra. Aquele que te chamou, porque quem te chamou não foi pastor. Amém? Quem te chamou não foi alguém dentro de uma igreja. Quem te chamou foi Jesus, o cabeça da igreja. Glória a Deus. Ele te chamou para o corpo. Você é membro do corpo dele. E você não é membro atrofiado. Se você tivesse um dedo atrofiado, tu estaria inquieta. Você está entendendo? Você tem alguma perna aí, como é que se diz? Uma perna, como é que é? Mecânica? Tem alguém aqui com uma perna mecânica? Não tem. Acho que deveria ser horrível, não é? Acho que deve ser horrível uma perna mecânica. Não existe crente mecânico. Existe crente que não quer nada realmente com a palavra. E não pode nem se intitular mecânico, porque Deus não veio formar uma igreja mecânica. Deus veio formar um organismo vivo. Uma igreja viva, uma igreja que se mantém na ação, na fé. E Ele quer que você viva de fé em fé. A sua fé tem que crescer. A sua fé não tem mais que ser a de ontem, não. Amém? Nossa, pastor, não tem mais que ser, não. Lembrando, morte e vida há no poder da língua. O que está morrendo na sua vida? O que está morrendo na sua casa? Entendeu? Sabe um filho que não é convertido? Está morto. Se você for lá em Apocalipse todos os dias, lê Apocalipse todos os dias, irmãs, seus filhos não são convertidos, se você ler Apocalipse todos os dias, você vai se assustar. E você vai se incomodar. E você vai começar a largar sua comida. E você vai dizer, eu vou para um jejum para o meu filho. Eu vou fazer um jejum, porque eu quero a conversão. Sabe por que não faz, não incomoda nem um dedinho da gente? Nem um fio de cabelo? Por causa da fé que a gente não tem. Se você tiver fé, tu vai se incomodar com as almas que precisam ser salvas, dentro da sua casa mesmo. Sério mesmo. Eu tinha sonhos com a minha mãe. Eu chorava pela minha mãe. Você está entendendo? Se eu oro por um irmão meu, entendeu? Se eu oro por um irmão meu, eu já oro chorando. Desesperada, porque quando eu começo a orar, eu já começo a ter a visão dele. Porque a visão dele, se ele morrer e não for salvo, vai para onde? Para o inferno. Eu não quero meus irmãos no inferno. Você está entendendo, irmãos? Chegar alguém para mim e dizer assim, pastora, morreu um primo meu. Às vezes eu fico pensando, irmã, entendeu? A pessoa dizia assim, morreu uma parente meu e morreu sem Jesus, pastora. Sabe o que eu falo? Eu vou para casa, fico em casa pensando. Eu digo, meu Deus, como que essa pessoa tem coragem? Você está entendendo? Eu teria até vergonha de dizer, morreu alguém da minha família que não é convertido, pastora. Eu teria vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que ter fé suficiente para ter amor pelas almas. Porque a fé opera pelo amor. Amém? Não bata no peito para dizer, pastor, eu tenho fé. Amém? Não bata no peito para você dizer, pastor, eu tenho fé. Porque a Bíblia diz que a fé, se a pessoa bate no peito para dizer que tem fé, então o outro diz assim, então me mostra os frutos da sua fé. Sabe qual é o maior fruto da fé? É o amor. É o amor que faz você largar sua comida para a salvação de alguém que você ama, que é seu parente, que é seu sangue, o mais próximo. Amém?
Nós precisamos andar chorando, porque a Bíblia diz que aquele que anda chorando, o Salmo de número 26, é 126? Acha aí para mim, Raquel. Estou confusa agora. Aquele que anda chorando, semeando a semente, andando e semeando e chorando, voltará sem nada. Não, voltará com os seus feixes. Eu pergunto para você chorou hoje por uma alma? Gente, eu não preparei essa mensagem aqui. Não preparei, não escrevi nada. É Deus falando conosco. Deus está te chamando para você orar pelas almas e chorar pelas almas. Amém? Esse é o maior fruto da tua fé. Porque quem chora por alma sabe o que é conversão. Tem certeza da sua conversão. Quem tem certeza da sua salvação pode ter certeza. Não vai mais sossegar. Não vai mais. Amém? Então a fé que Deus quer que nós tenhamos é uma fé que move primeiro a gente. Glória a Deus. Isso aqui é para te incomodar mesmo, porque eu não iria pregar, entendeu? Não fui chamada para isso. Pregar para fazer cosca em ninguém, não. Eu fui chamada para pregar, para mexer, mover com você. Amém? Glória a Deus. Deus está te chamando, Ele está te chamando, Ele está falando com você, irmã. Olha só, quem você é? Quem é que você é? Nós vamos jogar fora e nós vamos ter isso aqui só como título? Não quero ter isso aqui como título. Eu quero ter isso aqui como uma ação. Eu quero viver isto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. É Deus que está falando essa palavra. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para anunciar o quê? As virtudes. As virtudes de Deus é para nos enfeitar? Aonde estão as virtudes de Deus? Qual é o meio que vem para a minha vida? As virtudes do Espírito Santo. Qual é o meio? Na minha vida de intimidade com o Espírito Santo. E eu estou falando das virtudes. Qual é a maior virtude? É o amor. A fé opera pelo amor. Ninguém faz nada por fé se não tiver o amor primeiro. Os primeiros cristãos, né, a igreja primitiva, ela foi levada para ser rasgada por leões famintos. Por quê? Porque eles queriam? Simplesmente porque eles queriam, eu aqui, pode me levar para o leão me comer. Foi isso? Não. Eles foram levados por amor a Cristo. Se você for ver Hebreus capítulo 11, você vai ver uma lista lá. Entendeu? E Deus está esperando pelo teu nome lá também. Amém? Pelo meu nome lá também. A nossa fé tem que ter obras. A fé sem obra é morta. E a obra da nossa fé não é dar um punhado de farinha para alguém, não. Pacote de arroz para alguém. Isso não é obra de fé, não. Isso aí qualquer um dá. Entendeu? A obra da nossa fé é a gente servir a Deus, entendeu? Por amor. A obra da nossa fé é a gente pagar o preço por uma alma com jejum, com oração, com renúncia. A obra da nossa fé é a gente ouvir uma palavra que às vezes até dói lá dentro da gente, mas a gente levantar e dizer assim, é isso que eu quero viver e eu vou partir para isso. Porque uma fé sem obra é o quê? Morta. A obra da nossa fé é pagar o preço por almas. Jesus disse isso, que ele vai vir buscar o quê? Olha, Mateus capítulo 25, ele diz assim que ele vai dizer para os seus, eu tive fome, tu me deste de comer. A gente pensa logo que é alguém que bateu na nossa porta, teve fome, né? Teve que dar um prato de comida. Não, isso é fácil da gente fazer. É muito fácil, ainda mais a gente mulher, né?
Isso não deixa ninguém sair da nossa casa sem comida, não é? Entendeu? Mas não, ele está falando comida, sabe qual é a comida? A palavra. A palavra. Quantas pessoas você conhece que precisa da palavra e você passou o dia todinho, irmão, trabalhando e você, ai, não pude, hoje eu não pude. Ah, eu estou tão cansada, não posso mandar, o pastor Aloysio está lutando, né? Irmãos, você mandou uma mensagem para alguém, olha aí, maior luta, fica bajulando os irmãos aqui. Gente, um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. E isso vai ser falado. E você não vai poder colocar a culpa, foi meu filho, foi meu neto, foi minha mãe que eu estou cuidando, pastor, Jesus, foi meu marido que eu tinha que fazer comida para ele, ai, pastor, Senhor Jesus, eu era muito ocupada. Jesus falou disso, né? Ele contou uma parábola, né? Várias parábolas. Você está entendendo? De que vai chegar o dia em que muitos vão colocar essas desculpas. Entendeu? Mas Jesus não está chamando a gente para desculpa. Jesus está chamando a gente para uma responsabilidade. Entendeu? Assim como nós somos responsáveis pelos nossos negócios nessa terra, por que não sermos mais responsáveis pelos negócios de Deus? Glória a Deus. Amém? E Deus está nos chamando nessa noite. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela não pega leve com a gente. Não pega, não. A palavra de Deus não pega leve com a gente, irmão, quando se trata de amar as almas. Então, quando se trata de amar as almas, ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Aquele que não deixar pai e mãe, olha aí, pesado, hein? Por amor a mim, não é digno de mim. Entendeu? Todo aquele que deixou pai e mãe, por amor a mim, receberá 100 vezes mais nesta vida. Olha aí, a Bíblia está dizendo. Então, quem nós somos? Sacerdotes somos, está aí na sua Bíblia. Tá? E quem nós somos? Profeta, nós somos profeta do Senhor, para anunciar a grandeza do Senhor, para falar, amém? Para não calar. Morte e vida, morte e vida está no poder, né, das nossas mãos, da nossa língua. Entendeu? Morte e vida depende de você. A sua vida não está nas mãos de Deus agora, a sua vida está nas tuas mãos. Sua casa está nas suas mãos. Você quer ver como sua casa está nas suas mãos? Quando Paulo e Silas na prisão, falaram para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque ele era responsável pela casa dele. Que agora ele estava conhecendo Jesus, então agora ele é responsável pela casa dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é missão. Deus está nos chamando para uma missão, e a missão de fé. Fé sem obra é morta. Morte e vida está no poder da nossa língua. Vamos matar, destruir, tirar toda a obra de Satanás dentro da nossa casa. Vamos matar. Vamos arrancar. Vamos tirar. Entendeu? Como eu vou tirar, pastora? Eu vou falar. Olha aqui, meu filho. Tu não quer ir para a igreja? Todos os dias, mas se você falar para o seu filho, todos os dias, olha aqui, meu filho, tu não quer ir para a igreja? Mas né, todos que nasceram nessa casa são de Jesus. E você vai sim. Falar todo dia, irmã, ele vai se irritar. E depois que ele se irritar, você não quer irritar ele? Só vai funcionar se você irritar. Porque não está funcionando na vida dele, entendeu? A palavra de Deus. Então ele vai se irritar. Entendeu? Mas você precisa falar. Glória a Deus. Precisa. Você não vai ter de misericórdia para com aqueles que estão dentro da sua casa e não conhecem Jesus? Deus está te chamando para você ter de misericórdia. Por quê? Porque morte e vida está no poder da tua boca, da tua língua. Amém? A salvação da tua casa está no poder da tua língua. Minha vida está nas mãos de Deus. Então nós vamos cantar agora diferente. A minha vida está no poder da minha língua. Morte e vida está no poder da minha língua. Entendeu?
E aí nós fomos chamados para ser profeta do Senhor. Glória a Deus. Profeta nos tempos de hoje. Quem são os profetas do tempo de hoje? Cadê Elias? Cadê Ezequiel? Cadê Jeremias? Não está mais aqui. É você. Sou eu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Então, me prove, pastora, que eu sou profeta. Mateus capítulo 11. Diz o quê? Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos, os que de mulher têm nascido, entendeu? Não havia só um nascimento? Sim. Nascimento de mulher. Entendeu? Todos nós nascemos de mulher. Mas ele diz assim, entre os profetas, nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas agora há um outro nascimento, o nascimento de Cristo, né? Os nascidos de Cristo, aí, o nascido do reino. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o quê? Maior do que João Batista. Você viu como você é profeta maior do que João Batista? Amém? Glória a Deus. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 14, você conhece esse versículo. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 4, a Bíblia diz que é falar em línguas, orar em línguas, edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas se edifica. Se edifica. Mas aquele que profetiza, olha aí. Se você vai profetizar, irmão, você vai usar o que do seu corpo? A língua. Amém? Então saia daqui declarando, eu vou ser uma tagarela. Amém? Eu vou ser um tagarela. Glória a Deus? Não é papagaio não, porque papagaio repete. Amém? Não é para ser papagaio. Papagaio repete. Entendeu? Mas Deus te chamou para ser profeta. O profeta tagarela que fala. Vai falar da parte de quem? Da parte de Deus. Glória a Deus. Amém? Chegar alguém na sua casa, pode pegar, chama do teu ladinho e fala assim, olha aqui, Deus está mandando dizer isso, isso, isso. Pode usar um versículo da palavra para essa pessoa. Está mandando se converter. Ele diz na palavra dele, todos quantos receberam a Cristo, a Jesus. Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Eu ouvi a história de um pastor que ele era padre. Ele era um padre. E aí ele estava todo se achando, né? E ele foi na oficina arrumar o carro dele, padre, né? Ele foi arrumar o carro dele e lá tinha um senhorzinho bem simplesinho. Ele era diácono numa igreja evangélica. Mas ele era cheio do fogo, do poder de Deus. Aí ele chama, olha, os crentes, o padre, né? Os crentes costumam convidar os católicos para ir na igreja deles. Então agora eu te convido, eu quero ver você ir na minha igreja. Vai lá na missa. Vai lá, e se você for, eu vou te dar uma oportunidade para você pregar. Aí o padre nem imaginava que o irmãozinho ia. E ele foi. Chegou lá, o padre teve que dar a oportunidade. E ele começou a pregar no poder de Deus. Sabe quem se converteu? Naquele dia, levantou a mão entregando a vida para Jesus dentro da igreja católica? O padre. Entendeu? Porque tudo que ele ouviu da boca daquele senhorzinho, daquele irmãozinho, tudo que ele ouviu, entendeu? Era o que Deus estava colocando na boca dele para ele falar. Amém? Você é profeta. Amém? E aí ele se converteu. E quem estava pregando? Quem está pregando agora na internet? Que eu ouvi esse testemunho na internet. Quem está pregando agora? Quem está como pastor numa igreja? Aquele padre. Se tornou um pastor. E agora ele conta o testemunho dele pelo mundo afora. Eu acredito que quase o mundo todo já sabe, porque está na internet, o testemunho dele. Olha aí, entendeu? Agora vai para Ezequiel, capítulo 37. Na época de Ezequiel aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
Tá, vou esperar você abrir sua Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos entender? Veio sobre mim a mão do Senhor. Quem anda em oração, quem anda no comer da palavra, comendo essa palavra diariamente, só vai andar no Espírito. Só tem que andar no Espírito.